Hoje vamos mergulhar numa das estruturas mais complexas e fascinantes de todo o universo, o corpo humano. Mas não vamos olhar para ele só como uma máquina biológica, e sim como um objeto de admiração, uma verdadeira obra-prima da natureza. Sabe, essa citação de Shakespeare, ela resume perfeitamente essa admiração que a forma humana inspira há séculos. Artistas, escritores, todos eles viram no corpo humano algo muito além de carne e osso. Eles viram um esplendor, a expressão máxima da natureza. Mas, para a gente entender de verdade essa obra-prima, precisamos de ir um pouco além da arte e entrar na ciência. É aqui que entra a disciplina que nos permite mapear e, bom, compreender essa estrutura que é incrivelmente complexa. E aqui a gente precisa de entender uma diferença que é fundamental. Pensem na anatomia como a planta de um prédio. O mapa que mostra todas as peças e onde cada uma se encaixa. Já a fisiologia, essa é o manual de instruções, que explica como tudo isso funciona em conjunto. E as duas são inseparáveis, porque no fim das contas, a estrutura quase sempre dita a função. E claro, tanto a anatomia quanto a fisiologia, elas não estão sozinhas, né? Elas fazem parte de algo muito maior, a biologia. A biologia é esse grande guarda-chuva que estuda a vida em todas as suas formas, o que torna essas duas áreas peças-chave para se compreender qualquer organismo vivo. Ok, mas para descrever o corpo com precisão, os cientistas precisavam de uma língua em comum, sabe? Algo que fosse universal e estável. E essa língua eles encontraram lá nos tempos antigos. E o fato é esse: quase todos os termos que a gente ouve em anatomia, desde um músculo com um nome complicado como o esternocleidomastoideu, até um ossinho como o esfenoide, têm raízes no grego e no latim. Essa é a base de todo o vocabulário médico universal. O que, claro, nos leva a uma pergunta bastante lógica. Por que é que uma ciência tão avançada, tão moderna, se baseia em línguas que ninguém mais fala no dia a dia? Parece estranho, não é? E a resposta, olha, é genial de tão simples. O fato de o latim ser uma língua morta é, na verdade, a sua maior vantagem. Como ela não evolui mais, o significado das palavras fica fixo, imutável. Isso garante que um termo anatômico signifique exatamente a mesma coisa para cientistas no Brasil, no Japão ou nos Estados Unidos, hoje ou daqui a 100 anos. É a base de uma comunicação científica que não dá margem para erro. Beleza, com essa linguagem universal em mãos, a gente pode fazer uma pergunta ainda maior. Onde é que nós nos encaixamos no grande esquema da vida? Olha só, isso aqui é como se fosse o nosso endereço biológico completo. Cada nível ou táxon vai nos aproximando da nossa identidade única. Começamos no gigantesco reino animal e vamos afunilando, passando por grupos cada vez mais específicos até chegar na nossa espécie, Homo sapiens. Então, vamos decifrar um pouco o que alguns desses níveis de classificação nos contam sobre a nossa própria estrutura e, claro, sobre a nossa história evolutiva. Para começar, vamos olhar para o Filochordata. E esse é um grupo, olha, bem diverso, viu? A gente divide ele com peixes, anfíbios, répteis, aves. A nossa coluna vertebral é a herança mais óbvia dessa conexão ancestral com todos eles. O que une todo mundo nesse filo são três características que todos nós temos, em algum momento do nosso desenvolvimento, lá na fase de embrião. E, embora pareçam estruturas meio abstratas, na verdade, elas são o projeto inicial para partes vitais do nosso corpo adulto. E é aqui que a coisa fica fascinante, porque essas estruturas embrionárias, elas não desaparecem, elas se transformam, se moldam e dão origem a partes essenciais de quem somos hoje. Olha só que incrível essa herança. A notocorda, aquele bastão flexível, vira um núcleo macio dos discos da nossa coluna, que serve de amortecedor. O tudo neural dá origem a todo o nosso sistema nervoso central, cérebro e medula espinhal. E uma daquelas bolsas faríngeas que nos peixes virariam as guelras, em nós ela se transforma na cavidade do ouvido médio. A nossa história evolutiva está literalmente escrita dentro da nossa anatomia. Continuando a funilar a nossa classificação, a gente chega numa classe que é bem mais familiar para nós, a classe mamália, ou os mamíferos. E aqui as características são bem mais fáceis de reconhecer, né? A presença de pelo, as glândulas mamárias, um coração super eficiente com 4 câmaras e, o que é crucial,
um cérebro muito desenvolvido e complexo. Tudo isso são marcas registadas que definem a nossa classe. E o nosso galho nessa árvore da vida vai ficando cada vez mais específico. Dentro dos mamíferos, nós somos primatas, uma ordem que a gente partilha com lêmuras, macacos e os grandes símios. E o que realmente define a gente como primata? Bom, acima de tudo são a inteligência e a destreza. As nossas mãos, que conseguem agarrar e manipular objetos com uma precisão incrível, combinadas com um cérebro grande e complexo, foram essas as ferramentas que moldaram a nossa evolução. E assim, a gente chega ao finalzinho dessa jornada de classificação, à definição final e única da nossa própria espécie. Homo sapiens, que em latim quer dizer homem sábio. Parem para pensar nisso por um segundo. De todas as características que poderiam ter sido escolhidas para nos definir, a nossa postura, a nossa habilidade com as mãos, a que escolhemos foi a sabedoria. Nós consideramos a nossa inteligência a nossa característica mais marcante. E isso nos deixa com uma reflexão final, né? Depois de mapear a nossa estrutura, traçar a nossa linhagem de milhares de anos e entender o nosso lugar na natureza, a questão fica no ar. Se nos demos esse nome, homem sábio, o que é que isso realmente significa? A resposta, talvez, vá muito, muito além da anatomia.